Te dou. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa Gente, olha, tarde. parece. Boa tarde, Monique querida. Tudo Boa bem por tarde. aí? Tudo bem, graças a Deus. Está em São Pedro, você hoje? Estou em São Pedro Aldeia. Agora eu estou em casa. Se por acaso vocês Ah, ouvirem tá. barulho de criança chorando, cachorro latindo, filha mais velha chamando, não reparem, estou em casa. Essa é a vantagem da virtualização, né, gente? A gente conseguiu reunir tanta gente boa, porque aí as pessoas conseguiram se organizar diante da tela, a gente passou a usar muito mais os recursos tecnológicos, né? Isso é uma conquista que a gente não pode perder, Verdade, não é mesmo? verdade. Então, olha, Monique, já tem bastante gente aqui. Deixa eu te dar boa tarde aqui pro pessoal. A Carla da Silveira Jucá, professora, gente, ela é cativa das lives. Porque, Ai, que Monique, bom. em média por mês, a gente faz aqui de 9 a 10 lives. E aí o Nossa, professor tem a liberdade de participar da live que ele quiser, ele não precisa fazer inscrição, é só acessar o canal da secretaria e participar. E aí, o mínimo são três, né? Mas tem pessoas que participam de todas, né? E a professora Carla da Silveira é uma delas, né? Tem um grupo aí que gosta de participar, aproveita. O bacana é que as pessoas vão ficar com uma carga horária ótima, né? Porque antes elas tinham com possibilidade certeza. de cumprir só 3 horas por mês, agora com 9 lives, são 9 horas mensais, né? Quem É conseguir participar de verdade. todas, maratonar todas as lives. Ó, boa tarde, Claudineia. Boa tarde, Ana Luísa. Boa tarde, Sol. Gente, a minha internet aqui no computador está horrível. E aí caminha aqui, difícil de puxar. Adriana Ramalho, Poliana, quem mais? Deixa eu ver quem que eu não consigo ler. Tá ruim para passar. Ah, Cefede Virtual, que os convidados, a Carla agradecendo, obrigada. É muito importante o retorno de vocês. Mês que vem a gente vai elaborar uma avaliação a respeito das sessões que nós realizamos, desse formato. Simone Couto, também outra cativa aqui, das sessões do CEPED, Elisângela, Jeane, Ana Luísa, já tem gente chegando, o pessoal está chegando. Edmara, Camila, Cláudia Monteiro, Ana Mônica, Cris Braga, o pessoal está chegando. Bom, Monique, eu nem sei, nem vou dizer quanto tempo a gente se conhece, mas nos conhecemos nessas experiências da vida de trabalhar com educação infantil. Não foi? Acho que foi na Escola da Árvore, não foi, Monique, que a gente se Foi, conheceu? foi Você estava sim. chegando, acho que você estava chegando para atuar como professora, não me lembro É, bem. mas eu acabei trabalhando, você coordenava educação infantil, a Rafa foi para a escola primeiro, eu cheguei acho que um ano depois, aí fui para o ensino Isso, fundamental, né? isso. Aí Aí trabalhou depois no nós ensino fundamental. trabalhamos um pouco mais à frente, anos depois, trabalhamos juntas um tempinho na Secretaria de Educação em Cabo Frio, Ih, é verdade! né? Eu fiquei lá com o sexto ao nono, você foi minha chefe, minha chefinha. Nem lembrava, Aí nem depois nós lembrava. não estivemos mais juntas pessoalmente, mas estivemos no coração, uma torcendo pela outra. É verdade, só te acompanhando de longe, acompanhando suas histórias, acompanhando seus percursos formativos, que eu fico assim muito feliz de ver, né, as suas conquistas. Ó, tem aqui a Cláudia Monteiro, quantas saudades da Escola da Árvore. Ah, Tem uma galera que lembra da Escola da Árvore, gente, que experiência maravilhosa, né? nossa, Desafiadora naquela época, que a gente nossa, vivia um ensino muito. extremamente tradicional, né? E o quanto a Escola da Árvore mexeu com a gente, né? Foi Foi muito mesmo. bom o período ali, foi muito bom. Então, pessoal, a Monique, essa profissional com muita experiência, com coisas para compartilhar, com seus percursos de mãe, com seus percursos de formadora, de professora, né?
e há algum tempo já como neuropsicopedagoga, para compartilhar conosco aí os seus conhecimentos, seus aprendizados. E hoje, deixa eu abrir aqui, não estou aqui com o tema. Você está com o tema aí, Monique? Pô, Deixa hoje eu ver. a gente, Ah, né, selecionou para bater um papo sobre a deficiência intelectual e seus desdobramentos. exatamente. Essa semana a gente conversou já com a Sandra Velasco, não sei se você conhece, Ah, ela maravilhosa. é Foi, foi linda. maravilhosa. A live assisti todinha, foi Ela é muito. ótima. E aí não cabe, né? Porque é tanta coisa para compartilhar, ela já tem aqui carteirinha carimbada para retornar, Verdade, não verdade. é? Hoje E pela é manhã falamos. interessante. Ah, Pode concluir. então, e hoje pela manhã nós falamos com a Mônica Müller, acho que é assim que fala o nome dela, também assim, cheia de experiências e de aprendizados, trabalha com crianças, né, e com pessoas com autismo, e assim, acabou de concluir o mestrado dela nessa área, em educação especial, lá na UF, veio compartilhar conosco, tem um e-book, tem um canal, olha, muita gente boa aqui e Ai, meu compartilhando essas Deus. experiências. Tem ontem, acho que na segunda-feira, a Flávia e a Josi. A Josi é uma profissional que trabalha no CAAP, aqui em Armação dos Búzios, trabalha com sala de recursos, uma profissional também, muito bacana, contribuiu bastante com a nossa live de ontem. Então, filha, fique à vontade, né? O espaço é seu, eu sei que você tem um percurso que foi atravessado pelas suas experiências, né? Isso faz toda a diferença porque eu sempre pergunto para os nossos convidados, né? Quando que você foi tocada, né? Quando que você se sentiu implicada com a educação especial, com a educação inclusiva, com as pessoas com deficiência, enfim, né? Para que você compartilhe conosco aí. Fique à vontade, o CPED virtual é seu. Tá bom. Gente, boa tarde. Eu sou Monique. Eu sou mãe do Dom. Minha história com a educação especial começou há muitos anos atrás. Foi assim a minha primeira formação. Sempre tive um olhar, né? Sempre foi um assunto que mexeu muito comigo. E aí eu resolvi estudar, buscar, fiz a especialização há 20 anos atrás em educação especial. E aí, há uns 5 anos atrás, eu comecei a me interessar pela neuropsicopedagogia, porque eu vi ali a oportunidade de poder ter um olhar diferenciado para os alunos da escola, né? Porque a neuropsicopedagogia é a ciência que estuda a base neurológica com a pedagogia. E aí eu falei, Uhum, nossa, que oportunidade bacana. Naquele momento, apesar de eu ter o interesse, eu não consegui organizar tempo, organizar a agenda, a vida muito corrida. Tinha só a Mariá, com 9 para 10 anos. E aí, quando foi há uns 3 anos atrás, eu resolvi me inscrever para fazer a especialização. Nesse mesmo tempo, eu engravidei. E, coincidentemente, é, na outra especialização anterior, eu estava grávida da Mariá. Que, nossa, que coincidência, né? Fazer é, especialização e agora novamente. Falei, mas acho que vai dar tempo de eu me formar, enfim, concluir, estudar. E aí o que aconteceu? Eu tive uma gestação excelente, tudo muito bem, todos os exames dentro do normal. Terminei a parte toda a parte acadêmica de estudo, faltava fazer a defesa da monografia e uma parte do estágio. A coordenadora falou, Monique, depois que você ganhar bebê, você tira sua licença, conclui. Aí começa a minha história onde eu fui tocada, né? Eu não tinha feito ainda os estágios, visitei alguns espaços, mas não tinha feito na época. E aí o Dom nasceu, ele antecipou uns 10 dias. O médico pediu que eu fosse, ele nasceu em Niterói, fui para lá com tudo organizado. E eu sempre tive, Marta, não sei se você lembra, mas assim, eu sempre fui muito organizada, tudo na agenda. extremamente, É, minuciosamente. nada podia sair do que estava planejado. Desde É a vida verdade. pessoal e profissional, eu ia na agenda e ticava, né, tudo que tinha que fazer no dia, e se não cumprisse, aquilo me incomodava muito, eu ia dormir com aquilo na cabeça, então aquela mania de organização chega a ser um toque.
E aí o É. Dom nasceu, eu já fiz antecipar, né? Mas antecipou uns dias, o médico falou, tá tudo bem, mas você já está com 38 semanas e meia, então vamos antecipar para não entrar no sofrimento fetal. Fui para o hospital, o Dom nasceu. Eu fui para o quarto, eu resolvi, como era o segundo filho, operar, fui para o quarto, e aí, nada de Dom ir para o quarto. Nada de Dom ir para o quarto, nada de Dom ir para o quarto. Meu marido entrava, meu marido voltava. Eu tenho a Maria a mais velha, filho homem, vai fazer carreira militar como pai, todos aqueles desejos, expectativas. Aí ele entrava, saía, eu ainda meio sedada. Nilson, cadê Dom? Ah, tá tomando banho, vai se arrumar. Aí ele E o não nome já havia sido escolhido também, que seria Dom. já seria o Dom. Quero, né? Acho que foi um nome iluminado, né? Porque hoje ele Com é certeza, com um dom na vida certeza. da gente. E ele entrava, saía, a cada hora uma desculpa. Eu falei, gente, deve ter acontecido alguma coisa. Porque ele não entrava com aquela cara de felicidade de quem acabou de receber um filho menino, um semblante muito sério, mas eu meio topada ainda pelas anestesias, 2 cirurgias. Pela terceira vez ele entrou, Nilson, cadê Dom? Ah, precisou ficar um pouquinho no oxigênio, que a saturação caiu um pouco, mas daqui a pouco ele vem para o quarto. Na quarta vez eu falei, aconteceu alguma coisa? Aí o semblante mudou, ele já com os olhos cheios de água. Olha, Monique, o médico falou, me chamou para conversar, já achei assim, morreu, meu filho morreu, você já pensa o pior. O médico me É, chamou para conversar e disse que ele tem características de uma criança com síndrome de Down. Nesse momento, eu não enxerguei mais nada. E eu imagino. costumo falar, porque algumas mães falam assim, você passou pelo luto, é uma palavra tão forte, né? Luto é quando morre Uhum, alguém. Porque eu não é, passei, por mim estava tudo bem, para mim não ficou nada bem. Não, tá, não ficou hoje está tudo bem, mas naquele momento eu não esperava a notícia. Aí eu olhei para ele e falei, como? Ele falou, eu falei, mas você olhou o menino? Você não entendo nada, Monique, mas você olhou, ele tem o olho puxado, né? Você olhou a palma da mão dele, viu se o peito era aplanado, se tem um dedinho afiado. Disse, não, não vi nada disso, o bebê é tudo igual. Vai lá olhar o menino. E eu não podia me levantar da cama. E na hora eu tive a sensação de que minha alma saiu do corpo. Parecia que eu estava num outro lugar, assim. Falei, será que eu morri e estou vendo tudo de um outro plano? Eu fiquei muito perturbada emocionalmente. Acho que eu tomei um choque, porque eu com fui certeza. numa gestação muito tranquila. Eu trabalhei até 2 dias antes do Dom nascer. Eu fiz atividade física, eu me alimentei bem. Eu tinha nutricionista, meu obstetra do Rio, um médico super famoso que faz parte do YouTube. Então, assim, um excelente médico, todos os exames dentro do normal. Então, assim, foi uma notícia que chegou do nada. Então, eu entrei em choque e falei para ele: me ajuda a botar a cinta que eu vou levantar da cama, que eu vou lá ver o Dom. Não, não pode, chamou a enfermeira, aquela confusão, você não pode levantar, você está operada. Enfim, esperei algumas horas. Aí, quando passou o efeito da anestesia, eu falei: agora eu vou lá ver meu filho. Aí, enfiei a cinta, vou falar para você. Eu nem sei o que foi minha recuperação pós-parto, porque eu subi uma rampa, ainda com o efeito da anestesia passando, com aquelas coceiras que dão na gente, e É, fui, né? eu fico Aí também. cheguei lá, a enfermeira, você não podia ter vindo aqui. Eu falei, olha, eu queria conhecer meu filho, porque na hora foi muito rápido. Abri o macacão do Dom, olhei o rostinho dele, tirei o gorrinho que ele tava, olhei as orelhinhas, tirei a meinha, olhei o pé, aí eu olhei para a médica que estava de plantão na UTI, ele não estava no oxigênio, estava só no berçário, e falei assim, aí ela falou assim, fica calma, o geneticista faz visita todo sábado antes de ter alta, vai olhar o Dom, se não precisa nem olhar, já sei que o meu filho tem síndrome de Down. Eu falei, mas como é que você sabe? Eu falei, primeiro, por tudo que aconteceu, desde eu receber a notícia até eu ter que vir aqui conhecer meu filho. E segundo, porque eu conheço as particularidades da síndrome, eu atendo as crianças, eu conheço.
Então já vi que ele tem o dedo arqueado, ele só tem uma linha na palma da mão, ele tem uma divisão no dedão do pé, ele tem as pregas embaixo dos olhos, ele tem o peito planado, ele já está com uma projeçãozinha de língua, ele já estava com a linguinha, a orelha é mais reimplantada abaixo do rosto. Aí ela olhou para mim, mas você é médica? Não, não sou médica. Aí naquele momento eu chorei muito, né? Eu fiz minhas orações, pedi que Deus me desse força. Aí a gente pergunta por que eu, né? Aí já passa um filme na sua cabeça, como que vai ser a sua vida dali para frente? Você em minutos, você pensa em É. um monte de coisa que você levaria anos. Meu Deus, se eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar dele? O que que vai ser dele? Será Aí que eu dá vou uma passar volta, né, Monique? A cabeça faz um giro, né, de 360 graus. uma volta enorme? Aí eu fiquei alguns dias lá, precisei ficar alguns dias, e depois eu vim embora para casa. Quando eu vim embora para casa, eu tentei planejar como seria dali para frente, mas aí eu vi, Marta, que não adiantava eu planejar, que com o Dom tinha que ser diferente de como foi com a Maria. Com ele teria que ser um dia de cada vez, porque eu não podia fazer planos, porque eu não sabia as expectativas, como que aquilo ia acontecer, se ele ia andar, se ele ia falar, se ele seria cardiopata, se ele teria catarata congênita, se ele teria tudo, porque os fenótipos ele tinha todos. Tem crianças que têm alguns, ele tem todos. Mas, graças a Deus, ele não veio com nenhuma comorbidade, nem nenhuma doença que a síndrome traz para muitos, para quase 50%. Uhum. Então, ele não era cardiopata, ele não era deficiente auditivo, ele não tinha catarata congênita, ele não tinha problema pulmonar. Então, dali para frente, a gente resolveu viver com Dom, um dia após o outro. Nesse momento, eu entendi por que há tantos anos atrás a educação especial, a inclusão, né, esse olhar mais sensível para pessoas com deficiência me tocava tanto. Aí eu fui entender quais seriam os planos de Deus na minha vida, que seria não só cuidar de Dom, como fazer com que através dele as pessoas percebessem a importância da empatia, a importância do respeito, a importância de conhecer quais são os direitos e que esses direitos a gente possa brigar para colocar em prática, porque não são muitos, mas os poucos que a gente tem, a gente precisa colocar em prática. Hoje, eu não sei se foi proposital ou não, que eu já nem lembro, mas hoje é o Dia Nacional da Luta das Pessoas Sim, com Deficiência, né? isso. E aí hoje de É. manhã eu estava pensando, puxa, que dia lindo, que dia importante para a gente conversar sobre a deficiência, porque é comum, né? E é típico da pessoa com trissomia 21 a deficiência intelectual. Ela é uma das Sim, características que acompanham a criança com síndrome de Down. É a hipotonia muscular, são os fenótipos e a deficiência intelectual, que eu nem uso esse termo, porque eu entendo que o deficiente ele não tem ajuste, ele não tem reparo. Então, normalmente, quando eu converso exatamente. com as famílias, com alunos da escola, eu falo que são limitações cognitivas, porque dependendo do estímulo, do trabalho que é feito e da Uhum. motivação, eles conseguem ter uma vida muito próxima do normal, com autonomia, com independência, com desenvolvimento da fala. Então, essa foi a minha história, né? Foi o momento em que eu descobri o porquê de hoje eu estar nesse caminho, né? Quantos anos depois eu levei para descobrir isso? Então, hoje o Dom está com 2 anos e 4 meses, já tem aí um repertório bom de palavrinhas, está andando. A gente ainda tem um trabalho muito grande pela frente. Uhum. Não De estimulação, né? eu não romantizo, não é fácil, é um grande desafio, é cansativo, mas aqui em casa a gente decidiu é, esquecer um pouco as dificuldades e focar nas potencialidades, porque assim a gente consegue acompanhar o desenvolvimento de uma forma mais leve. Senão fica tudo muito pesado, muito cansativo.
Como se tivesse que chegar a um limite, né? Como se tivesse que um parâmetro para alcançar, né? Mas cada um tem o seu limite, as suas potencialidades. Existe ali aquilo que é próprio de cada um, né, Monique? Exatamente, Marta, é mais ou menos isso. Então, essa foi a minha história. E aí, quando a gente vai conversar um pouco sobre a deficiência intelectual, ela pode permear, ela pode estar presente em várias síndromes, transtornos, né? Ela é comum na trissomia 21, ela pode acontecer com as crianças dentro do espectro. Existem crianças no espectro autista que não têm deficiência intelectual, principalmente os Asperger, e existem crianças que já apresentam, quando crianças dentro do espectro do moderado para o mais elevado, que já acompanha a deficiência intelectual, né? A deficiência intelectual, ela é caracterizada pelas limitações na área cognitiva. E aí isso Uhum. pode estar envolvendo a área social, a falta de habilidades matemáticas. Normalmente isso é aferido com crianças, quando os pais querem saber, né, o nível, existe um nível de deficiência intelectual? Existe. E aí, quando os pais querem aferir, eles levam para fazer o famoso teste de QI, né? E aí, as crianças que têm um QI, um resultado inferior a 60, já, ou pessoas, crianças, adultos, já são consideradas pessoas com deficiência Intelectual. intelectual. É. E aí, o que tem que ser feito a partir desse diagnóstico? As terapias que são importantes para o desenvolvimento dessa pessoa ou dessa criança. Mas essas terapias, elas precisam ser acompanhadas, primeiramente, do diagnóstico, porque pode ser uma criança Uhum. dentro do espectro com deficiência intelectual. Existem crianças com deficiência intelectual que não estão no espectro e não têm uma outra comorbidade. Da trissomia 21, existem crianças com uma deficiência intelectual de alto grau. Semana retrasada, eu atendi um que tem 17 anos. O pai levou para fazer o teste de QI, deu inferior a 25. Então, ele tem 17 anos, que é a idade biológica, mas ele tem uma idade aí cronológica equivalente a uma criança de 7 anos de idade. Como eu É, já muito peguei um comprometido. com 21 que o teste de QI deu 65, quase não, a gente quase não percebia uma deficiência ali intelectual. E ele tinha a idade ali cronológica, biológica muito parecida. Ele com 21 batia 16, 17, então um espaço muito assim pequeno. Aí é Uhum. um menino, né, com total autonomia, que tinha uma linguagem bem desenvolvida, uma relação excelente com a família, frequentava as terapias desde bebê. O Dom começou as terapias com 15 dias de vida. Com 15 dias Gente, ele já fazia todas as terapias. E aí ele faz fono 2 vezes por semana, fisioterapia 4 vezes por semana, terapia ocupacional 1 vez por semana, musicoterapia 1 vez por semana, a hidroterapia a gente parou por conta do tempo. Então, assim, eles precisam desses estímulos, sem contar com os estímulos da casa, da família. Você está dando, uhum, você está uhum. estimulando com a espuma do sabonete, com a textura da esponja, com os bichinhos que você colou na parede, as letras do alfabeto. Se você vai trocar roupa, você vai cantando uma música. Se você leva para passear, você tem que colocar para sentir a textura da grama, da esponja, do algodão, das pedras, das folhas secas. Os estímulos, eles têm que ser diários, porque uma criança neurotípica é quase que intuitiva a aprendizagem. Quase que intuitiva, você não precisa ensinar, ele já percebe ao redor. Uma criança, uma Uhum. pessoa com a deficiência intelectual, ela não tem essa percepção. O aprendizado dela é pela repetição. Então, você precisa Caraca. repetir aquilo várias vezes. Coisas que a gente ensinava para o Dom bebezinho, ensinava a pentear o cabelo, ele aprendeu por 6 meses. Se diariamente você não exercitar e não repetir, ele esquece. Ele esquece. Entendi. Então, você tem que, Não através da. retém, né? Não Não retém, é importante. retém.
por conta da deficiência intelectual. Então, por isso que as terapias não podem parar, os estímulos em casa são constantes, por conta disso. Eu costumo dizer que se a gente parar para pensar, Marta, vamos pensar aqui juntos. Quando a gente estudava e estava no ensino fundamental, você, Marta, você estava no quinto, sexto ano. Você lembra quantas crianças tinham na sua turma com deficiência? Seja cadeirante, deficiência auditiva. Não, não tinha, né? As crianças ficavam em casa, né? A gente não conhecia essas crianças, né? Até pouco tempo também, né, Monique? A gente fala assim, mas não era tanto tempo que elas ficavam em Não, casa e não tinha contato com a comunidade, com a sociedade, ficavam trancadas em casa. Tinha sempre exatamente. alguém tomando conta, né? Tinha É, sempre alguém responsável tomando conta. porque eles sempre foram vistos como incapazes de ter autonomia, Uhum, né? Isso, a história, porque a história da inclusão ela é muito longa, né? E o tema é deficiência é, intelectual. Ela começa lá no século XIV, que isso, as pessoas que nasciam com qualquer tipo de deficiência física, mental, intelectual, elas não eram consideradas parte da sociedade. Em exatamente. em alguns países, a cultura era, inclusive, exterminar, matar, né? Exatamente. Essa era a cultura. Aí, depois do século XIV, começaram a entender que essas pessoas, elas poderiam fazer parte da sociedade. Porém, elas tinham que ser tratadas, medicadas. Olha, vamos medicar para que elas tenham condições de uma convivência em sociedade. Aí começou a onda do tratamento, das pesquisas, vamos medicar. Depois, eles chegaram a outra conclusão, já no século XVII. Não, essas pessoas precisam ser treinadas para convivência em sociedade, como se fosse adestrar animais. Vamos treinar, ensinar como sai de casa, como entra na escola. Depois, um pouco mais à frente, próximo ao século XVIII para XIX, chegou-se à conclusão que tinham condições de cursar a escola e a convivência em sociedade, mas de uma forma segregada. Olha, ela vai frequentar, mas dentro da escola tem a classe regular e a classe especial. A classe especial, eu acho que travou. Nilson, o sinal caiu para você. Aí, voltei, Voltou? Monique. Eu não sei Voltei. A se foi o meu internet está sinal que ruim. caiu. É, a Tá. internet está ruim. Fala. E a imagem está até congelada para você, tá? Não, já tá voltando. Ela fica oscilando, congela e volta, mas tá ok aqui para mim. Então tá, então eu tô congelada aqui, muito esquisita, mas eu vou continuar. E aí, depois que essas pessoas foram treinadas, chegaram à conclusão que elas podiam ser treinadas para aprender, elas foram segregadas dentro do espaço da escola. E ali elas iam para salas específicas, onde. Marta, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me Ah, ouvindo? Eu tô eu te tô te ouvindo, tá ouvindo, bem. eu tô te ouvindo super bem, mas como a imagem está congelada, você vai falando para eu saber se eu estou falando sozinho ou Tá não, tá? bom, não, eu tô te ouvindo, estou bem. Tá. E aí foi próximo ao século XVIII para XIX que veio o boom da inclusão, que foi com a chegada da pestalozzi no Brasil. Aí a Isso. gente começou a evoluir historicamente, né? Então, é, as pessoas começaram a perceber que as crianças, os adultos, os PCDs tinham condições de aprender e ensinar dentro de uma classe regular. Foi daí que a gente começou. O que é importante a gente falar dentro da deficiência intelectual? Para a clientela maior que hoje está assistindo a gente é a educação infantil, Marta? Também, né? Também. Tem esse público e tem outros professores também de outros segmentos, tá? Mas aí você fique à vontade. As pessoas dizendo que a gente está on, que está tudo bem, que estão conseguindo ouvir,
né? Está Então, tudo bem por aqui, todo mundo dando retorno. ai, então tá bom, Tá tudo agradeço. ok. O pessoal é ótimo aqui, gente. Ai, gente, muito obrigada, porque eu tô Ó, honrada e e tô dizendo inclusive, a partir da sua fala, a Luciana Gomes diz assim: que horror, eram escondidas da sociedade. Exatamente assim, né? Elas eram escondidas. Aí porque a gente teve a impressão que de repente elas surgiram do nada. Não surgiram do nada, elas estavam escondidas, né? E é, aí, alguns colegas colocando também, reforçando essa expressão que você usou, né? Limitações cognitivas, já se apropriaram desse termo, né? São ah, Marta, eu uso muito porque quando eu recebi o dom, limitações cognitivas que têm outras habilidades. Caiu e voltou. Que o foco tem que ser na habilidade, naquilo que ele dá conta de fazer naquele momento. Consideraram é, muito bacana essa fala também, já todo mundo se apropriando. O povo aqui aprende rápido, né? A questão da repetição é importante. Ah, vou ter que fazer de novo? Sim, de novo, de novo, de novo, de outras formas, da mesma forma para que ele possa reforçar, né, e isso, aprender. Né? Achei bacana também essa questão que você falou desses estímulos, de quanto é importante para ele essas sensações e essas sim, percepções daquilo que está à volta dele, dos objetos, das coisas do espaço, do entorno dele, e dessas experiências constantes de sensações. Também anotei aqui, o pessoal aqui comentando. Tem gente aqui dizendo que a Carla da Silveira, ela é do pré-2, maravilhosa exposição, quanta evolução, não é mesmo? é O pessoal verdade, aqui cara. está firme, está acompanhando e aprendendo, Monique. Fique à Ai, gente, que vontade. bom, eu fico feliz. E é muito importante. Isso eu carrego para a minha prática, não é nem como terapeuta, como especialista da área, mas como mãe, sabe? E como professora também. A gente tem que parar de focar na dificuldade e ver a potencialidade do aluno. Porque se a gente fica preso à dificuldade, a gente não caminha, porque as É dificuldades são verdade. inúmeras. As dificuldades são muito grandes. E aí a gente marca lá no diário de classe, Dom, síndrome de Down. Ali a gente já está rotulando. Ali a gente É, já condena a criança a não evoluir, quando, na verdade, ele tem condições de evolução, de desenvolvimento. Não como os outros. Se fosse como os outros, ele não teria laudo, não teria um CID. Eu costumo falar isso para as mães, né? é. Quando as falam, ah, o meu filho não está sendo devidamente incluído na escola. Eu falei, não está. Não fizeram uma adaptação, não abriram uma discussão família-escola para saber os potenciais do seu filho, o que ele gosta. Não, é porque não está fazendo como os outros. Aí eu explico, olha, exatamente como os outros não vai ser, Ele não vai fazer, né? mas ele pode fazer coisas que os outros não fazem, por Não exemplo. fazem. É, Como o meu filho faz muitas coisas que outras crianças da idade dele não fazem. Será que ele faz por conta da síndrome? Pode ser. Eu sei que ele faz bem, faz melhor. Que ele não é fácil também, não, sabe? Então, acho que isso é muito importante a gente compartilhar. Os estímulos realmente eles têm que ser diários. E dentro da escola, a escola é um espaço muito rico. Eu costumo dizer para os professores, para os pais que eu atendo, sempre falo muito da neuroplasticidade. E aí eu exemplifico de uma forma assim bem fácil. O cérebro da gente, o cérebro da criança, ele é como uma massinha de modelar. Imagina então o cérebro de uma criança com deficiência intelectual. Se você bombardear de estímulos, ele desenvolve, ele abre um leque de possibilidades de aprendizado. Se você não estimular, não fizer com que a criança pense, seja desafiada, experimente, ele não vai evoluir, não vai desenvolver. Então, a neuroplasticidade, ela é a capacidade que o cérebro da gente, que ele tem de se reprogramar, de reiniciar, aperta lá, reinicia. E o que move a gente a aprender são os estímulos. Você está numa sala de aula, você está numa live. Se a pessoa que compartilha experiências com você
Se ela não te estimula e não prende a sua atenção, você não tem aprendizado, não tem interesse. Uhum. Assim é com a criança. É, algumas mães falam assim, Monique, mas meu filho, ele sabia amarrar o sapato, ele sabia se vestir, ele hoje não sabe mais. Isso pode acontecer? Pode. É o que a gente chama de poda neural. Desde a gestação até, em média, 7 anos de idade, a, a, os neurônios e as sinapses nervosas, elas estão em fase de construção e reconstrução. É um turbilhão. Ali acontece o boom da parte intelectual da pessoa, do ser humano. Quando a criança, por exemplo, já nasce com uma deficiência intelectual, como é o dom, dentro da trissomia 21, ou uma criança dentro do transtorno do espectro autista, ele vem aprendendo e de repente para de aprender, é o que a gente chama de perda de habilidades, por conta da Uhum. poda neural. A criança vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Chega um momento que ela não desaprende, mas ela perde habilidades e deixa de aprender coisas novas. É nesse momento que o diagnóstico precoce é importantíssimo e, junto com Uhum. ele, todas as terapias que a criança precisa para ser estimulada e continuar a se desenvolver. Então, se é uma família que acha que não é nada, que não procura ajuda, que não conversa com a pediatra, que não vai num neuro, que não procura um especialista para avaliar o seu filho, ele regride. Aí algumas mães perguntam: a criança que está dentro do espectro leve pode ir para moderado e elevado? Pode. Se ela não fizer Uhum. terapia, se ela não for estimulada, pode. Assim como aquela que está no grau leve, por ali pode ficar e ter Entendi. autonomia, fazer faculdade. Então, tudo isso envolve a deficiência intelectual e são cuidados que nós profissionais, professores de qualquer área que a gente trabalhe, se temos uma relação com a pessoa com a deficiência intelectual, com a criança, é nosso papel estimular, acompanhar, encaminhar. Professora percebeu, a mãe nunca levou, chama a coordenadora, a orientação educacional, pede para encaminhar essa criança, porque o quanto antes o trabalho for desenvolvido, maior vai ser o histórico de sucesso dessa criança. Entendi. Aqui, a professora Jucimar está compartilhando aqui aquilo que, reforçando o que você disse, né? E eu me lembro bem desse período, há 20 anos atrás, quando fiz a escola, né, o curso normal, tinha uma turma do primeiro segmento de ensino fundamental só para alunos com algumas necessidades, com alguma necessidade especial. Existia isso, né, Monique? Aquela separação, uma turma que Isso. atendia os alunos, que não se misturavam com ninguém, né? Que a E, gente chama da turma da segregação, porque é, por mais bagagem, experiência, boa vontade, planejamento, estratégia que o professor tenha numa classe somente de educação especial, de crianças com pessoas com deficiência, vai chegar um momento que não vai ter evolução, porque a nossa maior evolução, nosso maior desenvolvimento está na socialização. Então, se você se socializa com alguém que é como você, qual é a contribuição? Mínima. Agora, se você mínima. vai se socializar, interagir com alguém que sabe mais, sabe menos, Sabe diferente, né? Sabe diferente. diferente, aí o aprendizado é certo. E digo com propriedade, a gente aprende muito com eles, porque aqui em casa a gente aprende muito com o Dom. A gente aprendeu a ter mais paciência, a ter mais tolerância, a não fazer muitos planos para o futuro. A gente aprendeu a enxergar e a valorizar cada pequena coisa. Conquista, né? Mas é uma conquista tão pequena que quem olha de fora fala, gente, isso não é uma conquista. Mas para eles é uma conquista gigantesca. Aí ele só ficava em pé, segurando no berço. Agora ele fica no rack da sala. Gente, é uma conquista enorme, que antes ele não segurava no rack da sala. Então, assim, ele tocava na grama, mas dava uma lixa. Eles têm uma sensibilidade tátil, auditiva, visual muito grande. Então, qualquer mínima evolução é muito. Imagina a riqueza de uma criança dessa numa sala de aula regular.
o quanto os outros vão aprender a ter tolerância, a ter respeito, a ter empatia, a se colocar no lugar quando ele está copiando do quadro e demora mais, ao invés de falar, apaga o quadro, professora, a criança já vai ver de uma ou com outro olhar. Não, vamos esperar o dom, vamos esperar o colega. Então, é uma riqueza de aprendizado que são valores que a gente carrega para a vida, Marta. Ô, Eu Monique, costumo, sim, é assim, as pessoas aqui colocando, né, parabenizando pelo esclarecimento, tão significativos. Assim, você coloca de um ponto de vista que eu acho que a gente até tenha pensado, né, muito lentamente, mas assim, o foco da sua fala, pelo menos para mim, né, que estou aqui participando e aprendendo também, com certeza, o valor desse contato na sala de aula regular e que muitas vezes a gente questiona tanto, mas questiona também, defendendo aqui os meus colegas, pelo desafio que se coloca a esse profissional, das sim. exigências que se colocam a esse profissional, de que esse aluno tem que produzir, que esse aluno tem que fazer, não que ele não tenha, né? Mas assim, Aham. talvez as formas como são feitas, né? Talvez a forma como as coisas são conduzidas, ou até mesmo o professor muito compromissado com o seu trabalho, se cobre isso, esse desenvolvimento que é lento, não é? Que às Muito vezes não lento. é perceptível, não é mesmo? E aí você coloca desse lugar da importância desse aluno estar ali enquanto sujeito, com o direito de conviver com outros que são diferentes, porque todos somos diferentes, de uma maneira ou outra, temos habilidades diferentes, potencialidade Sim, e limites também diferentes. Porque dizer que numa classe exatamente. normal todos os alunos estão nivelados em nível cognitivo de aprendizagem, a gente sabe que não está, não é mesmo? Não, E assim, e desse lugar que é uma grande conquista para esse sujeito, seja com Down, seja autista, desse espaço, das possibilidades que esse espaço pode trazer. Extremamente desafiador para nós, educadores, não é? sim. Mas, assim, você está trazendo esclarecimento. Eu não tinha ouvido ainda desse ponto de vista, né? Nesses aspectos que Uhum. você está sinalizando, da gente, inclusive, de dizer para a família que sim, ele não vai fazer o mesmo, porque alguns pais cobram o mesmo, alguns pais não Sim, querem que a atividade seja diferente, alguns pais não. não querem atendimento diferenciado, mas é um direito do aluno enquanto sujeito, ter atividade que esteja adequadas ao seu nível de competência cognitiva, não é É mesmo? verdade. E sabe o É que eu isso. sempre falo, Marta? Eu sempre digo que eu acho que eu tenho o privilégio de ter estudado e dentro de casa eu tenho um laboratório, né, ao vivo e a cores. É Então, verdade. eu costumo dizer para os pais o seguinte: a inclusão começa dentro de casa. Se você não aceita o diagnóstico do seu filho, se você tem medo de levar o seu filho para ser avaliado, com medo do que você vai ouvir do especialista, não funciona, não adianta cobrar da escola, porque a escola vai exercer o seu papel, a sua função, mas a família não. Então, aqui em casa, a gente costuma dizer que a sociedade vai enxergar o dom com os nossos olhos. Então, se a gente enxergar com o olhar do coitado, que nunca vai aprender, que não tem condições, assim ele vai ser visto na rua, assim ele vai ser visto em público. E se a gente apostar e acreditar no potencial dele, seja qual for, seja mínimo, que seja, ele vai ser um homem de autonomia, né, de poder Deu uma congelada e voltou. entendeu? Será que não? Eu falei o Perdemos seguinte, essa última fala sua, não podemos perder nada. não, eu disse que a sociedade vai enxergar o dom com os nossos olhos. Então, a inclusão Exatamente. começa em casa. Se você olhar o seu filho, o seu aluno, com um olhar de pena, de dó, que nada ele vai conseguir alcançar na vida, assim ele vai ser, porque você já rotulou Exatamente. o seu aluno e seu filho, é isso. Então, aqui, eu costumo dizer o seguinte, que o mundo, eles serão preparados para o mundo, mas o mundo ainda não está preparado para eles. Não Então, está, é verdade.
Ao preconceito, isso aí ele vai ter que aprender a lidar, a gente vai tentar ensinar. Agora, em relação ao aprendizado, ele vai para a escola ano que vem, esse ano ele não foi por conta da pandemia, mas assim, eu não estou preocupada se ele vai aprender multiplicação, fração, oração subordinada, e isso não me preocupa. O que eu gostaria é que o Dom, na escola, soubesse conversar, que ele possa interagir. Aí você vai falar assim, mas Monique, você não está esperando o mínimo dele? Não, não espero o mínimo. Eu sempre espero e vou cobrar o máximo que ele puder dar, mas respeitando o limite dele. Então, se ele não souber a análise sintática e morfológica, mas ele escreveu o texto dele com a ortografia bem empregada, ele já está se comunicando com o outro, com a vida. Isso, para mim, é o que mais importa quando eu não estiver mais aqui. Então, a gente precisa, não só enquanto educador, mas como pai, mãe, a gente precisa ter os pés no chão, encarar o desafio que nos foi dado, arregaçar as mangas, estudar muito, porque hoje em dia a gente não encontra muitos profissionais capacitados e especializados, né? E em muitos casos eles precisam. Então a gente precisa estudar muito, o professor, a mãe, o pai, e encarar a realidade. Eu nunca vou chegar na escola, talvez porque eu já tenha vivência de escola, e falar que eu quero que o Dom aprenda a língua portuguesa e a matemática como os outros alunos. Mas, Monique, você não está sendo pessimista? Não, não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Agora, se a professora chegar para mim e falar que ele aprendeu, eu vou ficar muito feliz. Que bom que meu filho evoluiu a esse ponto. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar dessa forma, sabe, Marta? Trazer Deixar que leveza. aconteça, né, Monique? Deixar que aconteça e não Exato. criar, né, alguma perspectiva de trazer Expectativa. peso, né? E de É, expectativa que muitas vezes talvez ele não alcance, mas sim esperar que ele alcance dentro do que ele pode alcançar, que é bem diferente, né? Que é que bem é bem, diferente. que é bem Deixa, eu- diferente. deixa eu ler aqui dois comentários, a gente já está assim no finalzinho. A Luciana Gomes diz assim: é estar aprendendo junto com esse aluno, muito gratificante. Tive uma experiência no sexto ano, no Cileia, a turma toda ajudava. E realmente, os alunos são melhores do que a gente, eu penso, né? Eu tenho visto É, assim cada situação de como que os alunos se envolvem, de como que eles ajudam, apoiam, interagem, né? A Shirley Lopes diz, né? Eu tive a oportunidade de ter uma aluna com síndrome de Down na minha turma e foi quando eu despertei por educação inclusiva e não saí mais, ah, não né? E sai não nunca saiu mais. mais, está lá, né? Desde 2014 na inclusão de Búzios. Uhum. É, pessoal assim agradecendo. A Aí a gente, Nina diz, né? Só do aluno se comunicar, interagir, já está ótimo. Não que seja o suficiente. Acho que a gente pode sempre deixar as portas abertas para novas possibilidades. Não é disso que a gente está sim, falando. Não é limitar o aluno, mas não, entender que essa interação, essa troca, esse convívio, né, pode contribuir, contribui muito, né? A é. Rayana diz assim: gostei da participação dessa live, um assunto que deveria ser falado, é, mas temos que abraçar as crianças com deficiência intelectual. Daria aula para elas. Ah, aí, olha, vocês se apaixonam. Quem ainda não teve a oportunidade, acho que é muito comum, que até porque é uma responsabilidade muito grande para o professor e acaba assustando, né? Olha, você tem É, 20 alunos e tem um autista, um com síndrome de Down, o professor já pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer o planejamento da turma inteira e mais cuidar dessa criança? Assusta, preocupa, com certeza, porque é um desafio muito grande. Mas o aprendizado é maior, o aprendizado é infinitamente maior, e na prática a gente vê que quando a família é presente, não é tão complicado, não é tão difícil, né? Existem muitas especificidades do transtorno do espectro autista, que daria aí umas duas lives. Muitas especificidades da trissomia 21, coisas assim que eu nunca imaginei que existiam, né? Desde alimentação até vacina. isso.
São muitas especificidades, muitos detalhes mesmo. E aí eu sintetizei um pouco para não ficar também cansativo. E um cuidado que a gente tem que sempre ter, Marta, é da gente ser justo com o que a gente apresenta para essa criança, para essa pessoa com deficiência. Tem uma imagem que eu gosto muito, vê se vocês vão. Tá, vê se vai aparecer direitinho para Está vocês, porque para mim. aparecendo, está ótimo, dá para ver. Então, porque está congelado para mim. Aqui a gente tem um exemplo de igualdade e aqui de justiça. Nesse primeiro quadrinho, as crianças igualmente receberam o mesmo banquinho para tentarem assistir o que acontecia lá no campo. Mas é o do meio com dificuldade e o último de forma alguma. Aqui, o banco foi distribuído de uma forma justa. O maior não precisava do banco, o do meio permaneceu enxergando e o menorzinho pegou o banco de cá. Então, a gente precisa entender essa diferença eu ofereço para a turma e para o meu aluno com deficiência igual para todo. Não, a gente não tem que tratar com igualdade, a gente tem que tratar com senso de justiça. O que você apresenta para o seu aluno justamente atende às necessidades dele? Atende. Então, o caminho é esse. Porque não pode ser igual. Se fosse igual, não seríamos diferentes. Então, é bem simples. A matemática é mais simples do que a gente imagina. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Às vezes, o planejamento que o professor fez e as estratégias pensadas para a pessoa com deficiência vai atender o resto da turma e vice-versa. Em outros momentos, não. Então, a gente precisa sempre se autoavaliar se a gente está sendo justo com o aluno. Porque a injustiça é algo que fere a família e que fere a criança. Então, na hora de planejar, de criar estratégias, se você está sendo justo, você está no caminho certo, vai embora. Se você não está sendo justo, é hora da gente repensar. Então, acho que isso é muito importante. Queria deixar uma dica de leitura, que é um material assim simples, mas bem legal, que não, de repente os professores já leram, que é esse livro aqui. Ele é do Geraldo Peçanha. Minha escola recebeu alunos para inclusão. O que eu faço agora? Ele é muito bacana, porque ele... Dá para ver, Marta? Dá sim. Depois você manda o nome para gente, que aí a gente divulga pelo e-mail do CEPED. Quando a gente termina as lives, a gente recolhe todas as indicações dos palestrantes e a gente reúne tudo num único documento e encaminha para os professores pelo e-mail. Tá bom, tá legal. Dicas de curso que você tiver também, de pós que você tiver, material que você possa indicar para leitura, que tem muita gente interessada. As pessoas aqui participam, ficam aguardando as dicas. Deixa eu falar aqui para você que a gente já está nos minutinhos finais. A Cláudia Monteiro diz assim: o dom não poderia... Aí está passando, deixa eu voltar. Rafa, vê se você consegue passar aí. O Dom não poderia ter tido uma mãe tão apaixonada e empenhada para desenvolver todas as suas habilidades motoras e cognitivas. Gente, deu para perceber isso? Eu jurei que eu ia me policiar, que eu não ia ficar falando muito do Dom. Mas olha aqui, eu vou aproveitar. Conheçam o Dom, é porque ele está dormindo. Ele almoça e tira o soninho. Quer trazer ele aqui para vocês conhecerem. É que ele tá, se eu acordar, ele vai ficar mal-humorado. Mas não sei se eu posso falar da minha página no Instagram para que eles possam conhecer. Claro. Diz pra gente e a gente divulgar aqui. Eu tenho uma página que é uma página que eu compartilho experiências, muito mais da maternidade do que da parte clínica, que é Monique, mãe de Mari e Dom Dal. É a minha página no Instagram. E lá tem os vídeos do desenvolvimento do Dom na área motora, as músicas que eu canto, as texturas que eu experimento. A gente que é mãe já tem uma paixão pelos filhos. E quando a gente recebe um desafio desse, não tem como ser diferente, né? E o Dom, gente, vou falar para você, agora eu vou falar do Dom mesmo. Ele é doce, ele é sem vergonha. Tinha que ser Dom, né? O nome tinha que ser Dom, né?
Tinha que ser dom. Ele é um dom na vida da gente e de todos que cercam ele. Esse dia eu passei na rua e a moça falou: Oi, Monique, tudo bem? Só que de máscara a gente já não reconhece mais ninguém. Eu falei: Tudo bem? É. Tá bem? Tá. E eu fiquei pensando: Gente, de onde eu conheço? Aí ela voltou e falou assim: Você não me conhece, não, mas eu conheço o Dom, porque eu sigo ele no Instagram. Aí eu falei: Meu Deus do céu, que ela me reconheceu. Ela falou assim, olha, você não tem noção do quanto. Quando você não publica vídeo do Dom, a gente fica esperando, que eu Ai, demoro, que né? barato. Ela falou, você não tem noção do quanto as histórias, o compartilhar experiências faz bem pra gente. Eu falei, você tem um filho com síndrome de Down, alguém na família? Ela, não, não tenho não, mas eu aprendo tanto, eu aprendi a olhar essas crianças de uma outra forma. Você vai Que postar vídeo bacana. semana. Então, assim, a gente vê o quanto faz bem, às vezes faz mais bem para o outro do que para a gente. A gente Com não tem dimensão. certeza. Então, eu sou mãe mesmo, Ó, apaixonada da coruja. Depois, lá para conhecer o Dom. ó, a professora que acho que é Sol, né? Diz assim: clareza, vida, pé no chão, possibilidades e realizações. Olhar cuidador e promissor. Ser professora de língua portuguesa de um aluno autista foi de uma riqueza ímpar em 2019 na Nicomedes. Os Eu professores aqui imagino. compartilhando as experiências, né? Eu acho que é por aí mesmo. A gente marca, eu compartilhei aqui um dia desses, o quanto a minha vida foi marcada por uma professora, e eu ainda acredito, mesmo diante de todas as situações que a gente tem vivido, com a educação, na educação, no ensino virtualizado, enfim, né? Todas essas situações que muitas vezes da educação faz a gente pensar, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Estou no caminho certo, né? Por que que eu fui escolher ser professora? Assim, fui marcada por uma professora, fez toda a diferença no meu período de alfabetização, no meu período inicial de escolarização. Então, eu acredito que o professor é aquela pessoa, é aquele profissional. Os especialistas têm todo o seu valor, os Claro, médicos, né? Acho que cada um tem, né? Penso que cada um tem o seu espaço que a gente precisa preservar. Mas o professor tem algo de que ele faz com a ação dele nessas relações de sala de aula que é diferente e que é só ele que pode fazer. Eu e continuo marca, né? acreditando nisso. Marca pro E resto da marcam, vida, né? marcam, marcam, porque a gente não esquece, né? A gente não esquece o professor, não esquece o nome dele, lembra da cena, nós somos marcados por essas cenas, tanto as boas quanto as ruins, né? Mas É, enfim, exatamente. Ó, ai, isso, Shirley. A Shirley dizendo aqui, parabéns, não dá tempo de ler muita mensagem, pessoal agradecendo, parabenizando, né? Ah, Shirley é sol, claro, Shirley, hoje no INEF. A Shirley hoje está no INEF. Minha querida, eu quero te agradecer, porque eu sei que você é atarefadíssima, né, com eu que todas agradeço. essas atividades que você se envolve, com esse foco de ajudar, de disseminar, de compartilhar as experiências, né? Tem o seu trabalho na escola, tem o seu trabalho na clínica, passa o seu contato para a gente poder divulgar, porque às vezes as pessoas querem orientação, aí quando você Uhum. mandar para a gente lá pelo e-mail, manda, a gente já colocou aqui o seu canal, mas coloque o seu canal, indicação de leitura, onde você atende, porque a gente está aqui para compartilhar, né? Às vezes tem Tá uma bom, colega, tem alguém para indicar, tem um pai que a gente quer indicar, e eu acho que vai verdade. ser bom também. Ó, Tá a gente bom. quer agradecer a sua participação, o seu momento de estar aqui conosco. Queremos recebê-la mais vezes. Sinta-se em casa no CEPED. E aos colegas que participaram também. Ah, a Shirley está dizendo que também é neuropsicopedagoga. Obrigada Opa, por tudo que aprendi hoje, Monique. Aí, ó, uma parceira, hein? esse Uma trabalho. parceira. Isso aí, a Eu gente está descobrindo muita gente nessas lives, pessoal. É Descobrindo muita gente. verdade. Olha, é uma área apaixonante também. Daria mais uma outra live se a gente fosse falar de neuropsicopedagogia. Eu tentei sintetizar para não fugir do É, tema. E é, ele dando como exemplo, porque é meu dele, eu posso falar, né? E ele tem a é. deficiência.
a limitação intelectual. Mas eu agradeço, Isso, limitação. tá, gente? Por favor, hashtag limitação intelectual, porque a deficiência a gente não consegue ajustar, a limitação sim. A limitação é algo que a gente pode trabalhar, né? A gente pode estimular e reverter o quadro, certamente. Agradeço a Ó, oportunidade. Oi, muito obrigada, minha querida, muito obrigada, tá bom? A gente agradeço. vai se falando, o pessoal está aqui Vamos. agradecendo, né? Obrigada, Obrigada, Sol, Sol aqui falando, pessoal aí de contribuindo. casa que disponibilizou aí uns minutinhos, uma hora do dia para participar, para É conversar, para trocar verdade. experiências com a gente. Agradeço o seu convite, por lembrar da mãe da Maria e do Dom. Fico à disposição para o que vocês Ai, precisarem. coisa boa. Olha, gente, ouviram, né? Vocês são testemunhas. Shirley, ó, a gente vai entrar em contato com você também, Shirley. Anota aí. Ó, Rafa, marca o nome da Shirley Lopes aí, que agora ela tá lá no INEP. Ó, pessoal, obrigada. CPED virtual do mês de setembro encerra suas sessões. São aí segunda, terça, quarta, quinta, segunda e terça, 6 dias de lives. 12 lives no mês, 11 porque teve na quarta de manhã que a gente não fez. Quero agradecer muitíssimo a parceria, a participação de vocês. Preciso que vocês se inscrevam no novo canal da Secretaria de Educação, que vocês deem um like nos vídeos que estão sendo publicados lá, né, em agradecimento aos nossos palestrantes, tá bom? Ó, feliz final de tarde para Essa vocês. live fica gravada, né? Hã? Essa live fica Oi. gravada. Fica gravada lá no nosso canal do YouTube e a Rafaela agora está baixando os vídeos, né, junto com a equipe lá da Secretaria de Educação, para a gente poder ter os vídeos salvos e a gente não perder, tá bom? Tá bom. Um beijo, muito obrigada, boa tarde para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho, pessoal. Obrigada.